Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Cine 7. Está começando a temporada do terror. Então, nós chegamos em outubro, nós temos o Halloween, é basicamente o mês do terror. Decidimos fazer uns vídeos especiais sobre isso, apresentando séries e até mesmo alguns filmes sobre esse tema. Para começar, nós iremos apresentar alguns subgêneros do terror, para a gente saber quais séries e filmes se encaixam melhor nesse tipo de temática. O primeiro subgênero que nós separamos é o terror fantástico. Ele tende a mesclar elementos de fantasia, como aqueles criados nas histórias infantis dos irmãos Grimm, com coisas sobrenaturais. E geralmente a fantasia fica em primeiro plano e o terror fica em segundo plano nesse subgênero. Nesse caso, nós temos alguns exemplos bem próximos dessa definição, que é a série Buffy, a Caça-Vampiros, e a própria série Grimm, que fala sobre essas histórias de crianças contadas para uma pegada mais adulta. No cinema, a gente tem um diretor que é muito conhecido em fazer isso, que é o Tim Burton, porque ele tem várias obras que são até dirigidas para crianças e tem esse universo muito fantasioso, mas não deixa de ter aquela pegada mais de terror, umas cores mais sombrias, né? Sim, uma pegada mais sobrenatural, como a própria Noiva Cadáver, que é uma animação infantil, mas a gente tem uma noiva zumbi e o lado das crianças peculiares, né, que também tem essa pegada. O segundo subgênero que nós temos é o sobrenatural. Ele provavelmente é o mais famoso e mais conhecido das histórias de terror e ele sempre traz possessões, fantasmas e tudo mais desse universo. Geralmente são possessões, são espíritos negativos que, enfim, geralmente tendem com a vingança e assustar o espectador, mas às vezes também tem almas boas que estão por ali e tem temáticas que se encaixam dentro disso aí. Nas séries a gente tem um exemplo clássico que é Supernatural, que são os irmãos Winchester, que vão atrás desse tipo de criatura, né, sobrenatural. A gente também tem a Maldição da Residência Hill, que é uma série da Netflix, que tem esses elementos de terror, né, que tem assombração dentro de uma mansão, que é também um clássico do gênero. E em relação ao filme, a gente tem O Exorcista, Poltergeist, que são aí filmes muito famosos. Esse subgênero se popularizou entre os anos 80 e 90. E eles trazem pessoas que matam por vingança ou simplesmente por prazer. É o subgênero que abarca aí os serial killers. Infelizmente, no cinema, a gente não tem grandes sequências muito bem produzidas, né? Mas no mundo das séries é um pouquinho diferente. Na verdade, no cinema a gente tem sequências famosas até que não foram tão bem produzidas. A gente tem até agora o reboot também de Halloween, que foi muito icônico lá nos anos 80 e agora está voltando com essa mesma pegada de ter um vilão principal que, enfim, sai perseguindo as pessoas. Também tem Pânico, que tem muito essa personagem, essa presença importante para que a história se dê continuidade. E já nas séries a gente tem uma bem engraçada que é Scream Queens. É uma série um pouco recente, ela leva pro lado da comédia também, mas com a presença de ter um serial killer, de ter alguém que está matando e levar o roteiro da série para isso, para resolver esse mistério enquanto as mortes começam a ocorrer. Esse é o subgênero do absurdo, na verdade. Geralmente são filmes que não se levam muito a sério. Geralmente eles têm baixo orçamento e acaba resultando numa produção ruim, ou então eles são propositalmente ruins e fazem uma violência muito escrachada, que não é levada muito a sério nem mesmo pelos seus produtores. Mas apesar disso, tiveram diretores aí bem conhecidos que saíram desse gênero, como Peter Jackson, por exemplo. Nas séries a gente não encontra muitos exemplos desse subgênero, mas no cinema a gente tem um clássico que é Rubber, que é literalmente um pneu assassino. Ele explode a cabeça das pessoas, ele mata só com a força do pensamento. É até estranho dizer isso, né? Vindo de um pneu. Mas os planos do filme são muito interessantes e lembram bastante os filmes de faroeste. Vale a pena assistir, né? Mas não deixa de ser um filme trash. Esse próximo subgênero não é para todo mundo, é só para quem tem estômago forte, porque ele traz as imagens violentas sem esconder nada, é uma violência gráfica gratuita para quem estiver lá assistindo
contemplar mesmo. Nesse caso, no cinema, a gente tem os exemplos mais famosos com Jogos Mortais, que tem muito essa violência gratuita, geralmente para chocar mais as pessoas, e Centopeia Humana, que é um filme que desde seu roteiro ele já tem essa ideia de violência e de cenas extremamente pesadas serem mostradas. Às vezes não são nem cenas de morte ou de violência em si, mas são cenas visualmente que incomodam. São Sim. ângulos que são feitos realmente para que as pessoas se sintam incomodadas com o que elas estão vendo. No mundo das séries, a gente tem como exemplo Slasher, que é uma série antológica feita no Canadá, que ela não esconde a violência. Ela mostra, em um dos episódios a gente tem a cabeça de um homem decepada e a gente vê o cara decepando mesmo com um machado cego e nada daquilo é escondido para o público. É por isso que nesse subgênero a censura ela é elevada. O próximo gênero é o found footage, que nada mais é do que aquele documentário fake. Geralmente ele é feito por pessoas de baixo orçamento, que pegam a câmera na mão mesmo e saem se embrenham numa mata e saem fazendo uma história acontecer a partir dos poucos recursos que existem. O legal é porque esse gênero ele se expandiu muito, principalmente para videogames. Tem muitos games que jogam com essa situação de você ter só uma lanterna, o celular não ter sinal e você ter uma câmera ali tentando sair daquela situação ou tentando até mesmo sobreviver. No cinema, a gente tem como exemplo o clássico A Bruxa de Blair, que trabalha dentro dessa vertente e as pessoas realmente, quando o filme saiu, elas não souberam se aquilo era verdade ou não, principalmente porque desde a divulgação já vinha sendo trabalhado isso, os atores tinham sumido, então ficou essa dúvida se era verdade ou se não era. Aqui no Amazonas a gente tem exemplos desse tipo de produção. A gente tem o último episódio do Andrew Lucas, que ele faz um filme de terror ali na Santa Casa de Misericórdia e por conta do histórico da Santa Casa, ele cria tipo uma maldição envolvendo isso. Outro exemplo que nós temos também local é o Rezai pelas Almas, do Rômulo Souza e da Dani Coriolano, que é uma espécie de documentário. Até metade do filme tu acredita fielmente que aquilo é um documentário, mas chega no final e a tua concepção do que estava vendo explode. Que é uma característica dessa estética cinematográfica. O subgênero de monstros, ele foi muito popular, especialmente ali na Universal, entre os anos 30 e os anos 80. E ele se caracteriza por personagens humanos que sofreram mutações ou então personagens não humanos também, como filmes com lobisomens, vampiros, zumbis. Dentro dessa categoria, às vezes a gente tem filmes cômicos, como o caso de Todo Mundo Quase Morto, com Simon Pegg, ou então filmes mais cults, como Invasão Zumbi, que passou até em Cannes, e é, como o nome próprio diz, é um filme de zumbis. E às vezes ele também pode ser trash, depende muito de como a empresa consegue fazer o seu monstro. No mundo das séries nós temos exemplos como True Blood, que é uma série de vampiros e, enfim, leva totalmente para esse lado, tem mesmo um pouco de romance, e a bem popular The Walking Dead, que, como o nome já diz, é uma caminhada dos mortos. É uma série que se perdurou durante muito tempo e ela é muito famosa também por estar presente em várias plataformas, em série, em quadrinhos. Então, assim, é um gênero ainda muito popular e que resiste apesar de todos esses anos. No subgênero de sci-fi, de ficção científica, trata-se, na verdade, sobre criar mundos que sejam plausíveis para as pessoas. Mundos diferentes, pode ir para o espaço ou para outro planeta, um local que acontecem coisas que podem ser tanto fruto da imaginação, quanto podem ser coisas verídicas, e isso fica mais ou menos a critério tanto do filme quanto do espectador que está vendo aquela obra. Mas tudo isso tem que ser feito de forma meio que plausível, acreditável, não é nada muito fora do que nós conhecemos no nosso mundo. No cinema a gente tem um clássico que é Alien, o Oitavo Passageiro, e toda aquela nova concepção que o Ridley Scott traz tanto para o cinema de ficção quanto o cinema de terror. Já no mundo das séries, nós temos como exemplo Dark, que é uma série que, apesar de não trazer tanto terror, eu lembro que quando eu assisti Dark pela primeira vez, eu ficava com um pouco de medo à noite. E eu não entendia por que eu tinha essa fobia. Porque ela é uma série que, por brincar com essa questão do tempo, ela acaba mexendo um pouco com o psicológico do que vai acontecer com as pessoas. Outro exemplo que nós temos é Arquivo X, que foi muito popular nos anos 90, e Twin Peaks, porque a segunda temporada de Twin Peaks nós vemos que tem ali uma confusão entre o que é realidade e o que é ficcional. E a própria série trabalha nessa ideia
também um pouco da ficção científica. Esse subgênero ele é inspirado no Lovecraft e sua ficção sobrenatural. Então ele traz muitos elementos ligados ao desconhecido, ao alienígena e sua inserção nesse mundo, como possessão e a miscigenação. Além disso, ele trabalha essa questão do contato humano com esse tipo de criatura e como esse tipo de contato pode gerar até mesmo a loucura. No cinema, o exemplo mais recente, que também é um reboot lá dos anos 80, 90, enfim, é It, a Coisa, porque, querendo ou não, tanto no livro quanto o filme deixa a entender também, ele veio do espaço, ele é uma mistura desse tipo de raça. E já nas séries, a gente tem uma série nacional, que é Super Max, foi uma série da Globo de 2016, se eu não me engano, e no final ela dá a entender que teria sim algum tipo de envolvimento entre a raça humana e alienígena. No terror psicológico, nós temos a criação de uma atmosfera a partir de um único personagem principal. Geralmente, ele lida com um tipo de adversidade e situações inesperadas, mas tudo isso sempre visto a partir do ponto de vista da mente humana e como ele encara essas situações. Diferente de outros gêneros, esse não mostra muita violência gráfica em si, mas ele tenta criar aquela atmosfera de deixar o desconforto. Geralmente ele apela muito para a trilha sonora e para a fotografia para criar isso, e até mesmo para os pensamentos adversos que o próprio personagem tem, para que ele consiga passar essas emoções para o espectador. No cinema a gente tem como exemplo Os Outros, com a Nicole Kidman, que conforme o desenrolar da trama, vai criando essa atmosfera de terror, de também não saber o que é realidade e o que é ficcional. Também Boa Noite Mamãe, que é um filme muito interessante, um filme europeu, que tem essa mesma característica dos outros, de criar a atmosfera para que você sinta esse medo. Já nas séries, nós temos como exemplo clássico Hannibal, a relação entre o médico e o investigador Will e como ele sai colocando amarras no investigador. E a série ela é muito eficaz em mostrar, construir essa relação entre eles e a própria perturbação que envolve o Will. Outro exemplo que a gente tem é Castle Rock, que é inspirado nas obras de Stephen King, é protagonizado pelo Bill Skarsgård, o mesmo que faz o Pennywise. Nessa produção, a gente acompanha um personagem que ele causa o mal nas pessoas, que o que ele quer é trazer esse efeito, fazer com que as pessoas exortem aquilo que é de pior dentro delas. E a gente não consegue fazer uma separação do quanto essas atitudes ruins dele são intencionais ou não. E a série brinca com essa característica, né? Então é um terror psicológico muito interessante. Esse último subgênero, ele é marcado por uma tríade de mistério, medo e suspense. E geralmente os personagens que estão envolvidos nessa história, eles se encontram em situações difíceis de escapar. O interessante desse subgênero é que ele se encontra em vários gêneros do cinema, como na ação, na ficção científica e no próprio suspense. No cinema, a gente tem um grande exemplo do clássico do Hitchcock, Psicose, que ele gira em torno da personagem e tem toda essa atmosfera de thriller sendo criada. E já nas séries a gente tem a produção Chambers, que é uma original Netflix, e ela também acompanha uma personagem única, tentando descobrir, é um pouco de mistério, como a Pamela falou, ela tem essa parte do mistério, mas também tem a parte do thriller bem mais forte. Então esses foram os subgêneros do terror. Durante todo esse mês nós estaremos fazendo um especial sobre esse gênero. Diz aí nos comentários se a gente esqueceu algum ou qual é o seu favorito. Lembrando que se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no Cine7 e até a próxima!